Boa tarde, pessoal. Nós estamos dando início a mais uma aula do nosso projeto de extensão, que tem o nome de Propostas de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os custos e despesas de pessoal, com os custos e as despesas dos funcionários, né, dos contratados, e aqueles que estão registrados em carteira. Então, esses funcionários, obviamente, eles geram um determinado gasto para a empresa, que a gente chama de custos ou despesas com pessoal. Então, a gente vai conhecer os encargos sociais sobre a folha de pagamento, o impacto desses encargos nos custos, saber desenvolver e interpretar o indexador dos custos com o pessoal, com os funcionários, e o objetivo de planejar e acompanhar e controlar esses custos e essas despesas. Então, veja, bastante interessante essa aula. Primeiro, nós temos salários, direitos trabalhistas e encargos sociais. Então, um funcionário deve receber 12 salários no primeiro ano de trabalho. Após o primeiro ano de trabalho, ele irá receber, ele irá trabalhar 11 meses, uma vez que tem o direito ao gozo de um mês de férias, o qual terá parte do cálculo dos benefícios, a que terá os demais direitos. Então, veja, no primeiro ano, o funcionário trabalha 12 meses. E a partir do então, ele tem direito às férias, né? A partir do primeiro ano trabalhado, ele começa a ter direito, né, pela CLT, Legislação das Leis Trabalhistas, um mês de férias, remuneração de um mês de férias, onde o empreendedor, o empresário, ele deverá dar essas férias, né? O funcionário tem direito de gozar por essas férias, um mês de férias, 30 dias, e também mais um terço do salário. Então, os funcionários que estão registrados em carteira, eles têm esse direito. Salários e direitos trabalhistas e encargos sociais. Além deste valor, há outros valores que devem ser acrescidos para o cálculo do custo e das despesas com pessoal, com funcionário. Por exemplo, férias, direito que corresponde a um salário após completar um ano de registro na empresa. Então, férias, primeiro tem que trabalhar o primeiro ano, depois vai ter direito a esse mês de férias remunerada com mais um terço. Adicional de férias, que corresponde a um terço de férias. É o salário e mais um terço. Abono pecuniário, pelo fato do empregado converter 10 dias de suas férias em abono. Um terço do abono pecuniário, 13º salário. Então, esses aqui começa a nossa discussão dos custos e das despesas que os funcionários, que os colaboradores geram para a empresa. Salários, direitos trabalhistas e encargos sociais. Pode ter ainda horas extras, adicionais de horas extras, benefícios específicos conforme o ramo de atividade ou a política da empresa, participação nos lucros e resultados e outros benefícios. Então, veja, a empresa, ela pode ter, né, esses benefícios a oferecer para os seus colaboradores. Vai depender do porte da empresa, da natureza jurídica de cada empresa. Ainda falando sobre salário e direitos trabalhistas e encargos sociais, aí nós temos o autor, melhor, são dois autores, Santos e Viega. Eles destacam que a folha de pagamento pode conter ainda horas extras, adicional noturno, adiantamento de salário, retenção e outros benefícios. Com relação ao INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social,
e o imposto de renda retido na fonte, retidos pelos empregados ou colaboradores, torna-se responsabilidade exclusiva do empregador. Então, veja, o empregador ele tem a responsabilidade de gerar tudo aquilo que está relacionado com o INSS e providenciar, e gerar boletos, pagar a parte do empregador, né? E também com relação ao imposto de renda, faz parte das obrigações dos empregadores, dos patrões, dos proprietários das pequenas e médias empresas. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, existe custo para um empreendedor que pode recolher até 28,8% sobre o total mensal da folha bruta de pagamento de salários. Folha bruta com horas extras, comissões e outros, pois incide 20% de contribuições ao INSS, até 5,8% de terceiros, até 3% de seguro de acidente de trabalho, ou o risco de acidente de trabalho, que é o RAT. Seguindo, o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, são recolhidos 8% sobre a folha bruta do mês para o empregado e 0,5% para o governo. Quando ocorre rescisão sem justa causa, é necessário que a empresa pague, ou que ela vá pagar uma multa de 40% relativos a aquilo que a gente chama de multa trabalhista em função da rescisão sem justa causa. Ou seja, o empregador ele quer mandar o colaborador embora por conta em risco, sem a vontade, sem o poder de decisão do funcionário, do empregador. E sobre o saldo da conta vinculada, né, são os depósitos na conta do empregado, também mais 10% sobre esse mesmo valor, sobre esse saldo para o governo. Então, assim, mandar o servidor, o colaborador embora sem justa causa, se nota que tem custos, que tem gastos, e custa para o empregador, né? Então, veja aí a responsabilidade que se tem. Quando contrata o funcionário, né? Quanto mais se fazer um processo seletivo, quanto mais analisar o perfil daquele candidato a emprego, melhor vai ser para o empreendedor, o pequeno e médio empresário. Ainda falando sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, há também, desde 2001, contribuições adicionais ao FGTS, que consistem na alíquota de 10% sobre o montante dos depósitos ocorridos na vigência do contrato de trabalho incidente nas dispensas sem justa causa. Então, neste caso, ainda, a gente volta a trabalhar nessa questão sem justa causa. Então, vejam, ocorridos na vigência do contrato de trabalho, incidente nas dispensas sem justa causa, seria de 0,5% sobre a remuneração devida a cada empregado no mês anterior. Então, mais que aqui a gente tem, mais custos, gera mais gastos a demissão do funcionário sem justa causa. Calculado com base nos rendimentos mensais, atualizado pelo salário mais recente, incidindo também os encargos sociais do INSS e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, 13º, ele incide, né, ele vai incidir sobre a questão do INSS e também do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Contribuições retidas dos empregados. As contribuições devidas pelos empregados são compulsoriamente descontadas do salário dos empregados. Contribuição sindical é compulsório. O que é compulsório? Aquilo que não é obrigatório.
o sindicato, contribuição de assistente ou de taxa assistencial, contribuição de associativas, né, de associados, contribuição confederativa. Então, essas contribuições, elas são facultativas. O empregado, ele entra, ele adere, se ele quiser. Contribuições retidas dos empregados. As contribuições devidas pelos empregados, as contribuições devidas pelos empregados são compulsoriamente descontadas do salário dos empregados. E a gente já falou, né? Contribuição sindical, as assistências, contribuições associativas, confederativas. A gente vai agora para o Vale Transporte. O Vale Transporte é descontado do empregado até o limite de 6% sobre o seu salário. O valor gasto com transporte para o trajeto entre residência e a empresa que ultrapassar esse limite de 6% será de responsabilidade do empregador. Veja aí. Aí a gente tem mais alguma coisa do INSS, a tabela é atualizada periodicamente, pode ser consultada no portal do Ministério do Trabalho. Aí a gente tem um link, tá? Se vocês quiserem. Pessoal, boa tarde. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima aula.